1867 foi um dos anos em que Allan Kardec fez uma das grandes viagens para a divulgação da doutrina espírita. E é importante porque a Revista Espírita, que ele manteve durante 11 anos e 4 meses, mensalmente, fazia esse registro. Eu sempre digo que para conhecer melhor a doutrina e conhecer melhor a pessoa, o espírito de Kardec, temos que obrigatoriamente folhear as páginas de ouro da Revista Espírita. E também foi, 1867, o ano em que Leon Denis, no corpo, conheceu Allan Kardec. Voltando à viagem de 1867, era uma das tarefas do codificador. Quando nós olhamos a Revista Espírita, ficamos impressionados com a quantidade de coisas, de tarefas que Allan Kardec abraçou e realizou a contento em razão da missão que ele trazia. Codificador da doutrina espírita, presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, as cartas, a revisão das obras fundamentais nas novas edições, a própria Revista Espírita em si mesma, mensalmente escrita. Naquela época não tinha, né, Sandra? Ctrl+C, Ctrl+V, não tinha inteligência artificial como nós temos hoje, que nos ajude muito, não tinha luz elétrica, era realmente uma época desafiadora e ele deu conta. E as viagens, 1860, 61, 62, que virou um livro especial, 64 e 67. A de 67, para quem tiver a curiosidade, vá na Revista Espírita de julho de 1867. No mês seguinte ele faz o registro e lá coloca curta excursão espírita, onde a convite de Bordeaux, a cidade francesa, ele faz essa curta excursão, passa por Bordeaux, passa por Orleans e por Tours, onde, nesta última cidade, conheceria o jovem Leon Denis. E é interessante porque nós olhamos ali o que Kardec trouxe da viagem, como se fosse ali um diário. A Revista Espírita servia também como um diário de Kardec. Então, ele enaltece, e quando ele registra determinadas situações positivas ou negativas que ele encontrou em determinada localidade no movimento espírita, nós podemos transportar de lá para a nossa atualidade, para avaliar como andam as nossas tarefas espíritas, individuais e na casa espírita, nos dias atuais. Então, a Revista Espírita se mantém muito atual. As viagens de Kardec são um capítulo especial. E ele fala, quando passei por Bordeaux, notei ali realmente um grupo numeroso, pessoas unidas, e eles aproveitaram o encontro em que estive lá para angariar fundos para pessoas infelizes, sofredores, os pobres. E ele então faz uma fala muito bonita sobre a caridade. Kardec era uma alma profundamente caridosa e amorosa. A gente costuma ficar com aquela faceta do codificador, do intelectual Allan Kardec, mas era uma alma profundamente amorosa. Quando ele passa pela cidade de Orleans, ele faz um registro que eu acho muito bonito. Ele diz assim, estivemos lá num grupo menos numeroso, mas eu tive a alegria e o prazer de apertar as mãos daqueles companheiros que lá trabalhavam. Aqui tem um símbolo muito importante, o apertar as mãos, a convivência, a família espírita que ele tanto falou, que nós temos que construir vínculos dentro da nossa convivência no tempo religioso. E vamos construindo estratégias para isto. A nossa casa espírita, recentemente, construímos um cantinho do café, para um espaço, depois das tarefas, para se apertar mãos, abraçar, estreitar laços, porque o trabalhador espírita é algo curioso, né? Pelo menos alguns. Nós notávamos que terminava a tarefa, a gente apagava a luz da sala, quando olhava, os tarefeiros desmaterializavam da casa espírita. Se tu olhava, cadê? Onde estão? Era uma pressa para ir embora, e aí construímos para estimular. Outras casas espíritas têm experiências equivalentes e abre uma tarefa nova, viu, gente? Tarefa nova na casa espírita. Tem a minha esposa que está aqui nos acompanhando e outro. Design de interior de casa espírita. Vamos decorar o cantinho do café? Claro, sempre com simplicidade, mas com bom gosto.
Então vão abrindo novas frentes de tarefa. E Kardec, quero apertar as mãos de cada um dos trabalhadores. Para mim foi um momento de muita alegria. E quando ele passa pela cidade de Tours, ele vai falar da beleza que foi aquele encontro. E aqui são as duas perspectivas, a perspectiva de Kardec e podemos também adicionar a própria perspectiva de Leon Denis, porque depois, futuramente, Denis descreveria, porque ficamos a imaginar, para a alma do jovem Denis, em 1867, com 21 anos, aqui estamos celebrando 180 anos do seu nascimento, ele narra que ele foi, Denis, responsável por preparar o ambiente junto com outros trabalhadores. Eles tinham alugado uma sala, a lei assim impunha, um pedido à prefeitura, e de última hora foi negado o pedido. Então eles improvisaram num jardim de um amigo espírita, membro da Sociedade de Paris. Uma noite estrelada, uma noite bela, uma lamparina no meio do jardim, 200, 300 pessoas ali se apertando, Kardec no centro, a lamparina iluminando o seu rosto, e Allan Kardec falando àquele público. Vocês conseguem imaginar essa cena, gente? E Kardec diz ali, falou sobre a temática obsessão. Aquilo fascinou. Fazia 3 anos que Denis já era espírita, desde os 18, quando leu a obra O Livro dos Espíritos, uma alma missionária, como vimos, aquilo realmente despertou dentro dele aquele compromisso assumido na espiritualidade. No outro dia ele volta, porque encantado com a figura de Kardec, e o encontra numa cena doméstica, colhendo cerejas e jogando para sua esposa, que com um avental recebia as cerejas do alto. Ela embaixo e Kardec de cima jogando a cereja. Então aquilo foi um marco divisor na vida de Denis.